Red Pill, a grande verdade sobre como as mulheres te fazem de trouxa. Uma vez que você enxergou, não tem como voltar atrás. O vídeo A Verdade Obscura sobre as Mulheres conta a história de Pablo, um betinha romântico que descobre através de experiências traumáticas que a natureza das mulheres sempre foi, na verdade, o contrário de tudo o que o fizeram acreditar a vida toda. E a história de vida da maioria dos caras é bem parecida com a de Pablo. Funciona mais ou menos assim. O cara é ensinado desde cedo a ser um cavalheiro, respeitar as mulheres e se sacrificar por elas. Então algum dia ele se apaixona pela garota e geralmente ela é a mais bonita da escola. Ele se oferece para pegar água durante a aula, faz favores para ela o tempo inteiro, na esperança de desenvolver algum tipo de relação. E depois de meses de planejamento, ele finalmente toma a coragem e decide fazer sua declaração de amor. E se ele tiver muita sorte, essa menina vai ser gentil, dizer que só enxerga ele como um amigo, só para depois dar para um delinquente malandro no banheiro da escola na semana seguinte, partindo o coração dele. Mas em alguns casos ele não vai ser tão sortudo, porque ele vai ser humilhado em público. Ele me pediu pra namorar comigo. Ah, me diga. Só que é uma merda isso. Da onde eu vou pegar um otário, um nerd na sala? Da onde que eu vou namorar com um trouxa? Vai virar. E depois dessa experiência traumática, o cara se afunda na falta de autoestima e começa uma bola de neve que faz com que ele entre em uma espiral de experiências negativas com mulheres. Cada experiência de rejeição faz com que ele enxergue o próprio valor cada vez mais baixo, até que em um momento de sua vida ele se pega sendo pisado, humilhado e emocionalmente escravizado por todas as mulheres que aceitam se relacionar com ele. Até que um dia ele decide clicar em um vídeo sobre Red Pill no YouTube. Elas preferem dividir o alfa e ficar com... Geralmente a mulher queira homens que Camarada que elas acabam escolhendo. Voz de moreno tatuado, cara de benzinho. Eu sempre falei que mulher não é prioridade na sua vida, eu já falei que os caras têm que fazer, O algoritmo naturalmente recomenda o próximo vídeo e depois mais um e depois outro, e ele fica simplesmente viciado naquilo. Porque aqueles vídeos são a revelação do motivo por trás de toda uma vida de fracassos amorosos. Ele finalmente descobriu a verdade. Ele descobriu a Red Pill. A filosofia Red Pill está alcançando cada vez mais homens, porque com a chegada do Tinder e do Instagram, o jogo social ficou completamente desequilibrado em favor das mulheres. E cada vez mais homens estão percebendo que eles estão tentando jogar um jogo de cartas marcadas, onde eles estão do lado perdedor. Por isso a curva de crescimento de pesquisas pelo termo Red Pill tem sido exponencial. E para aqueles que ainda não entenderam o que é Red Pill, me permitam explicar da forma mais precisa e direta ao ponto possível. Quando você ouve as palavras pílula vermelha e pílula azul, é bem provável que uma emblemática cena do filme Matrix venha à sua mente. Nessa cena, o protagonista, Neo, é apresentado a uma escolha. Se ele tomar a pílula azul, ele acorda em sua cama e volta para a confortável ilusão de uma vida simulada. Mas se ele tomar a pílula vermelha, ele estará engolindo o fardo da compreensão da realidade por trás da ilusão. E é por isso que o termo se encaixa como uma luva para descrever o homem que despertou e entendeu de uma vez por todas a natureza profana das mulheres. Elas nunca quiseram um homem bonzinho, cavalheiro, respeitoso e que se sacrifica por elas. Na verdade, elas dizem que querem esses caras só para usar eles como meros degraus para alcançar homens que são praticamente o oposto. E é aí que entra a Red Pill. Ela é uma filosofia de relacionamentos e um estilo de vida para homens que descobrem a verdade por trás da natureza feminina e o real significado da importância de deixar de ser um bebê chorão da mamãe e fazer a transição para uma versão mais madura e masculina de si próprio.
É basicamente um conjunto de princípios que um homem precisa aplicar em sua vida para alcançar a autorrealização e navegar pela vida com o mínimo de sofrimento possível quando se trata de relacionamentos. Um homem que entende isso não tem mais como virar as costas para a realidade e seguir vivendo da mesma maneira que vivia antes. A partir desse momento, sua vida vai mudar completamente, porque ele vai começar a enxergar toda a estrutura da sociedade de forma analítica e racional. E é óbvio que não é todo mundo que aguenta o baque. Alguns caras começam a odiar as mulheres e eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas enquanto alguns deles surtam e entram em buracos depressivos por não aguentarem a desilusão, tem outros que melhoram suas vidas da água pro vinho. Afinal, quando você enxerga a verdade, tem muito menos chances de cair em armadilhas. Por isso, para alguns caras, a Red Pill salva vidas. Encontrar um príncipe encantado está cada vez mais difícil. Mas algumas mulheres brasileiras encontraram um jeitinho. Sou separada há 1 ano e meio, ganho pensão. 12% de cada um, a 36%. É um trabalho, né? Não tenho uma atividade ainda certa, mas por enquanto ainda estou sendo sustentada por ele. 3 anos que eu ganho pensão. Você é uma profissional do golpe do baú? Não é bem isso, né? A gente tem que se ajeitar hoje em dia. Trabalho não é comigo mesmo. Como é que dá o golpe do baú? É fazer um bom casamento. E depois a separação. A gente vai, pra dar o golpe, a gente se faz de anjo, né? Vai chegando de mansinho e ele cai na rede que nem peixe. Por natureza, as mulheres são profissionais na arte da manipulação de um homem. Então, me responda uma pergunta. Se você tivesse nascido com o superpoder de controlar mentes, será que você não usaria isso ao seu favor o tempo inteiro? Pois é, as mulheres meio que têm esse superpoder. E elas conquistaram isso através da evolução da espécie humana. Em outras palavras, elas passaram os últimos 300 milhões de anos aprimorando a arte de manipular um homem para garantir sua sobrevivência. E no Brasil, as leis beneficiam exclusivamente as mulheres, então o jogo fica ainda mais fácil para elas. Por isso, meu amigo, por mais inteligente e esperto que você se considere, você sempre estará a um passo de ser fisgado por uma dessas golpistas. A menos que você engula a Red Pill e fique muito atento. Essa é a única defesa disponível. E quando você percebe que a compreensão da psique feminina faz com que você se torne cada vez mais imune aos jogos psicológicos delas, você começa a puxar o fio solto e descobrir verdades cabeludas por trás de como a sociedade se organiza. E é isso que faz você ficar viciado em vídeos Red Pill. O primeiro estágio do despertar de um homem é como um soco na cara. É uma espécie de dissolução mental completa, onde o homem se sente afogado. Desde o primeiro dia de sua vida, você foi condicionado a acreditar na fantasia daquele estereótipo da Disney, onde você vai encontrar a sua alma gêmea magicamente porque os dois foram feitos um para o outro e exclusivamente um para o outro. Mas de repente, você descobre que isso era uma ilusão completa, e isso significa que talvez você nunca preencha um dos seus desejos mais básicos, o desejo de ser amado e admirado por uma mulher. Então a busca começa. Você começa a assistir esses vídeos e eles te trazem um senso de segurança, porque em um de seus momentos mais frágeis você percebe que tem outros caras enxergando a mesma realidade. E aí você sente que começou a fazer parte de uma sociedade secreta que o mundo lá fora não conhece. Uma sociedade em que só os membros sabem a verdade por trás da realidade.